Olá, amadas mulheres que intercedem, a paz do Senhor. Hoje estamos no nosso terceiro devocional baseado em Lucas 10, do 38 ao 42, que é a passagem que Jesus visita Marta e Maria. E nesse terceiro devocional de hoje, onde nós estamos nos aprofundando nessa palavra, nós vamos refletir sobre um princípio essencial da nossa caminhada cristã, que faz parte do ser cristão, que é a escolha consciente de servir. Servir ao Senhor, servir ao reino, não pode ser algo feito por uma pressão ou por uma obrigação, eu tenho que fazer, não. Precisa ser algo que partiu da nossa vontade, do nosso entendimento, da nossa gratidão ao Senhor, né? E querer expressar aquilo que nós recebemos dele. Quando a gente escolhe servir ao Senhor de maneira consciente, entendendo que o lugar certo de servir, a maneira correta, sem abrir mão, né, de estar buscando esse entendimento, meditando na palavra do Senhor, o serviço ele também se torna uma adoração ao Senhor, porque ela é a expressão do Cristo que está habitando em nós, né? Uma vez que nós aceitamos Cristo, ele passa a habitar, nós somos o templo e precisamos expressar as virtudes dele. Ele vai nos transformando através do Espírito Santo e essas virtudes vão sendo colocadas para fora no nosso servir ao Senhor. Josué 24:15, Josué declara: escolham hoje a quem irão servir. Então, Josué sabia que a decisão daquele povo de servir somente a Deus, né, que ele estava ali cobrando um posicionamento, ele entendia que isso precisava ser intencional. Eles precisavam entender o que eles estavam declarando e a decisão que eles estavam tomando naquele momento. E que essa escolha de servir a Deus, o único e suficiente Senhor, ela não seria uma bênção apenas para a pessoa, mas para toda a sua família. É isso que declara na palavra do Senhor. Toda a sua casa seria abençoada. Quando Deus, ele é o centro de todas as coisas na nossa vida, nós passamos a cultivar dentro de nós o amor, a paciência, o perdão, né? E a nossa casa passa a se tornar um lar, um ambiente de paz, de harmonia, onde as coisas fluem, né? Existe união, existe o crescimento espiritual, porque está sendo praticado a expressão do amor de Cristo dentro de casa. Isso mostra que o verdadeiro serviço nasce no amor a Cristo, e não em interesses pessoais. Nunca, jamais. Isso pode ser como um interesse, como uma barganha com Cristo, né? Gálatas 5:13, Paulo lembra que nós devemos servir uns aos outros em amor, com o coração disposto, generoso e empático. Se colocar no lugar do irmão que está passando uma necessidade, que está enfermo, que está sentindo uma dor. Então, o serviço cristão, ele não busca o reconhecimento, não, mas ele revela Cristo através de pequenas atitudes simples. O simples fato de você doar do seu tempo para ouvir o irmão que está precisando, de dar um aconselhamento, ou talvez ir até um vizinho que está enfermo para dar uma ajuda naquele momento de dificuldade. São nessas pequenas coisas que nós vamos expressando o amor de Cristo. Vamos servindo com um propósito. Só que o mundo hoje, amadas, ele prega totalmente o inverso do que a palavra do Senhor ela pede de nós. O mundo prega hoje que nós temos que ter o quê? A autossuficiência, que nós temos que correr atrás dos nossos interesses pessoais e nos colocar em primeiro lugar.
E isso vai totalmente de contramão àquilo que o Senhor fala na palavra, né? Então, todos os dias nós precisamos renunciar a nós mesmos, né? E a tudo que a gente tem ouvido para conseguir servir o Senhor, né? Colocando a necessidade do nosso irmão em primeiro lugar. E essa atitude de colocar as pessoas em primeiro lugar, de servir com amor, ela transforma e molda não somente aquele que está sendo servido, mas a nós mesmos. Porque conforme nós vamos servindo, nós vamos nos sentindo revigorado de certa forma. Aquilo vai nos fazendo bem. Por quê? Porque é algo bom que está saindo de dentro de nós, que está partindo porque nós tomamos aquela decisão. Então isso faz toda a diferença, isso molda o nosso caráter, sabe? Isso transforma a gente em pessoas melhores, nos transforma, né? Traz paz, traz alegria, traz aquilo que só vem de Deus, só Deus pode trazer isso para dentro da gente, essa paz que excede todo entendimento, essa alegria em servir ao reino do Senhor. É importante a gente lembrar também que servir ao Senhor sem conexão com Deus, servir o reino sem conexão com Deus, leva ao esgotamento, que foi o que aconteceu com Marta, como nós vimos no vídeo anterior, né? Mas quando a gente serve com o coração disposto a primeiramente entrar em sintonia com o Senhor, né? Buscar ali, ouvir a voz de Deus, a direção, para depois então, a servir ao reino do Senhor, passamos a servir com um significado, com um propósito. Aquilo passa a fazer sentido para nós. Por quê? Porque foi direcionado por Deus. Não foi algo que simplesmente resolvemos fazer, não. Ele foi direcionado, foi específico, porque é para isso que o Senhor, ele dá os dons, né? Conforme a palavra mesmo diz, eu acredito que em Romanos, é isso mesmo, Romanos 12, do 6 ao 8, fala que Deus nos deu os dons para servir de maneira única, para que cada um possa servir de maneira única. Então, os dons e os talentos, eles não foram dados para nossa glória, mas para edificar vidas e espalhar o amor de Cristo. É tudo para honra e glória do Senhor, né? E como a gente pode ver, o verdadeiro serviço, ele nasce da gratidão. Por quê? Porque nós entendemos que tudo que nós temos e tudo que nós somos vem do Senhor. Isso enche o nosso coração de amor, de gratidão, e isso gera a vontade de servir ao reino do Senhor, né? Isso molda o nosso caráter. O nosso caráter, ele se molda ao caráter de Cristo, porque agora Ele habita em nós. Ele está nos transformando através do Espírito Santo, né? E Cristo, ele nos amou em primeiro lugar, mesmo quando nós nem merecíamos. Ele nos colocou em primeiro lugar. Ele deu a sua vida para nos resgatar. 1 Coríntios 15, 58 diz que no Senhor o nosso trabalho nunca é em vão. Então, a nossa alegria, ela tem que estar em saber que nós estamos servindo e que a nossa vida, ao servir, está agradando ao Senhor, né? É prazeroso saber que nós estamos fazendo algo que alegra o coração do Senhor. Porque tantos feitos fazemos nós que entristece o Senhor, nossos pecados, né? Nossa falta de disciplina, de obediência. E quando a gente sabe que algo em nós agrada o Senhor, isso para nós é muito prazeroso, nos dá alegria. Em Mateus 25:40, Jesus disse que tudo que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, o Pai, ele vê cada gesto de amor nosso, cada serviço nosso, e ele prometeu recompensar aqueles que permanecem fiéis a Ele. Servir, amados, é um chamado para todos nós. Ele não é algo opcional.
Não, é uma convocação do Senhor, né? Ela faz parte essencial da vida cristã. Então, que nós possamos escolher todos os dias servir ao Senhor com um coração puro, livre de cobranças, sem esperar algo em troca, mas cheio de alegria, certos de que nós estamos servindo uns aos outros, mas é ao Senhor, na verdade, que nós estamos servindo, é o próprio Deus. O nosso tema da semana que vem, do próximo vídeo, na verdade, é o serviço que transforma vidas. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para nós. Que eu espero que esses devocionais possam estar trazendo para dentro de nós cada dia mais vontade, tanto de estar aos pés do Senhor, buscando nele a sabedoria, o entendimento, quanto o servir, que isso brote dentro de nós, o pensar no nosso irmão mais do que em nós mesmos, mesmo vivendo num mundo pregando tão contrário a tudo que diz dentro da palavra, mas que nós possamos ter uma identidade firme de quem nós somos em Cristo, e o que vale para nós é o que está na palavra do Senhor. Amém? Querido e amado Deus, obrigado, Pai, porque mais uma vez nós estivemos aqui buscando nos alimentar dessa palavra tão maravilhosa e poderosa. Que o Senhor possa estar nos transformando dia a dia, Pai, em pessoas melhores, em adoradores melhores e em servos melhores para o Teu reino. Que nós possamos a cada dia mais ser agradáveis a Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo que és em nossa vida e tudo que somos em Ti, Pai. Sem Ti nada somos e nada queremos ser, porque a Tua presença é o que mais importa em nossa vida. Eu declaro um dia de bênção na vida de cada irmã e de cada um dos seus familiares. Declaro saúde, paz, amor e prosperidade sobre cada um. E um dia abençoado. Amém, amadas irmãs. Até o próximo devocional e que Deus abençoe a cada uma de vocês.